Muito bem, senhor presidente, deputados, deputadas, amigos da galeria, imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa, senhoras e senhores. Subo mais uma vez a esta tribuna para discutir o projeto de lei PPA, que trata das finanças e do plano de ação do governo do Estado do Maranhão para os próximos 4 anos. Lembrando que o governo do Maranhão atual tem mais 3 anos de mandato e esse plano ele entra no 4º ano de mandato. Isso é importante porque eu vou relatar um fato interessante aqui para os senhores e senhoras deputadas que vão hoje, se caso tiver quórum, votar este projeto de lei. Muito bem, mas o primeiro ponto que eu gostaria de alertar, que é grave e que, se os senhores e as senhoras deputados e deputadas tiverem um mínimo de senso, nós adiaríamos esta votação para outra data. Por quê? Eu, na última discussão, aqui nesta tribuna, levantei uma série de questionamentos importantes, como por exemplo, da onde que o governo vai retirar 45 milhões de alienação de bens em 2016, 47 milhões em 2017, 49 milhões em 2018 e 52 milhões em 2019. Esta pergunta eu fiz em ofício para a CEPLAN, no dia 11 de novembro, ou seja, logo após aquela discussão aqui. E até hoje não recebi resposta. Não recebi resposta sobre esse quesito, não recebi resposta sobre o outro quesito mais grave ainda, que é o de outras receitas de capital, que até então o governo do Estado do Maranhão tinha arrecadado R$0, e no plano aqui para 2016 apenas está em 420 milhões, para 2017 441 milhões, para 2018 463 milhões, para 2019 486 milhões. Eu quero saber de onde é que o governo do Maranhão vai retirar quase 2 bilhões de outras receitas de capital, sem explicar para esta casa a sua previsão, ou seja, da onde que esse dinheiro vai sair, porque outras receitas de capital, para mim, é nada. O que quer dizer outras receitas de capital? Algum parlamentar aqui presente sabe me informar isso? Porque eu não sei. Por isso, questionei, enviei um ofício para a CEPLAN questionando isso. E a CEPLAN até hoje não respondeu. Ou seja, como é que nós vamos votar com a responsabilidade que o povo nos colocou aqui? Num projeto de lei que nós não temos informação alguma. Como que o governo vai levantar essa receita de quase 2 bilhões de outras receitas de capital? Como que o governo vai levantar 200 milhões de reais em alienação de bens? Quais os bens que o governo vai vender para levantar esse montante? Então, é irresponsabilidade nossa aprovar um projeto de lei aqui sem ter as informações necessárias. E olha que eu, como deputado, mandei um ofício para a CEPLAN. E aí vem uns rankings mais loucos do mundo, dizendo que o Maranhão está em primeiro lugar na transparência. Como, me diga? Como que o Maranhão pode estar em primeiro lugar em transparência? Se eu, que sou um deputado estadual, mandei um ofício no dia 11 de novembro para a Secretaria de Planejamento do Maranhão e até hoje não tive resposta. Isso se aplica a esse projeto de lei PPA, mas em seguida vou subir para discutir também o PELOA, que está em discussão. E aconteceu a mesma coisa. Mas
Esse ponto é o mais relevante, porque esse ponto diz o seguinte: se nós votarmos esse projeto hoje, e pior ainda, se aprovarmos esse projeto hoje, nós vamos estar aqui nos taxando de irresponsáveis, porque nós não temos as informações corretas para tomar uma decisão prudente. Números praticamente fabricados, que não têm resposta, porque se tivesse resposta, a CEPLAN iria ter me enviado, por que não? Muito bem, então esse é o ponto mais crucial. E além de outras receitas, além de alienação de bens, nós temos outras questões muito complicadas também, como receita de contribuições, que eu também mandei ofício, receita de serviços, que eu também mandei ofício, que até agora não fui respondido. Coisas nebulosas. Esse é um primeiro ponto, que é o ponto fundamental. Agora, o segundo ponto, que eu quero trazer aqui a esta casa, diz respeito à responsabilidade com o futuro do Maranhão. Como eu disse, o governo atual, ele foi eleito para ficar no poder até 2018. O plano plurianual, ele prevê um planejamento até 2019. E pasmem, senhores e senhoras, até 2018, o governo do Estado do Maranhão prevê operações de crédito, aplicação de recursos do crédito, provavelmente crédito do BNDES, no valor de 2016, 1.297 milhões, 2017, 695 milhões, 2018, 307 milhões, e 2019, quando o governador não será mais governador, eleito, só se ele se reeleger, ou seja, irresponsabilidade, a gente aprovar isto aqui, tem zero de investimento. Ou seja, o PPA, ele prevê aqui zero de investimento para 2019. Mas isso não é o pior. Além de nós aqui aprovarmos um projeto de lei irresponsável, que não prevê investimento em 2019, quando nós chegamos aqui em 2019 e analisamos o demonstrativo das despesas, o que nós vemos aqui? Pagamento da dívida. Pagamento da dívida, ou seja, não tem investimento com crédito do BNDES, mas tem o pagamento do BNDES. Ou seja, 2019 não vai ter investimento proveniente de crédito, mas vai ter pagamento de, pasmem, mais de R$1 bilhão. Está aqui no projeto de lei. 2019, juros e encargos da dívida. Previsão de 530 milhões de reais para pagamento de juros e encargos da dívida. Amortização da dívida, 564 milhões de reais. Se você soma o serviço da dívida, ele é os juros e encargos da dívida, 530 milhões, mais a amortização da dívida, 564 milhões. Total, mais de R$1 bilhão. O que isso quer dizer no nosso dia a dia? Vamos supor que nós compramos um apartamento. No apartamento, quando você faz o financiamento, você tem lá juros, você paga lá uma quantia de juros. Vamos supor R$1.000, que é os juros. E você paga a amortização, que é o que você tomou para comprar aquele apartamento. Então, você tomou R$100 mil, você vai pagando, vamos supor, 10 mil por mês a cada 10 meses. Só que você também tem que pagar os juros. E o governo do Maranhão é a mesma coisa. O governo do Maranhão paga os juros e encargos da dívida, que é de 530 milhões, e paga o principal, que é de 564 milhões, em 2019. Ou seja, o governo do Maranhão usufrui do dinheiro, esse bendito dinheiro do BNDES tão criticado aqui, é utilizado em 2016, em 2017, em 2018. 2019, zerado. Não tem dinheiro do BNDES, mas a conta fica. Mais de R$1 bilhão. Então, senhoras e senhores, eu tenho que ter a responsabilidade aqui nesta casa de mostrar o que eu investiguei, o que eu analisei neste projeto de lei, que é
me desculpe a palavra, um grande engodo. Será irresponsável votar este projeto sem ter antes uma resposta adequada da CEPLAN. Como já mostrei em outras vezes que eu subi a esta tribuna, em outras análises que fiz das finanças do governo do Maranhão, é importante que nós saibamos a realidade. Então, eu estou aqui para discutir e para que Vossas Excelências votem contra este projeto hoje. Agora, podemos sim fazer as mudanças necessárias, as emendas necessárias a este projeto para que ele possa, enfim, virar um projeto factível e não uma peça de ficção como hoje ele está. Muito obrigado.